Para comentar este e outros assuntos, eu recebo no Paulo Figueiredo Show de agora o próprio, cadê ele? Saiu da tela? Deputado Eduardo Bolsonaro, volta pro programa. Olha ele aí. Bota ele aí pra gente, Bruno. Deputado Eduardo Bolsonaro. Sem som. Ainda sem som. Agora foi. Agora foi. Aí. Quer dizer, deputado Eduardo Bolsonaro, que agora vão dar argumentos para você dizer que é perseguido. As coisas estão mudando, né? Rápido. É o que eu falei ontem, né? Parece que agora a bananinha tá entrando do jeito que eles não gostam, né? Eu acho tão engraçado esse pessoal, e eu dou graças a Deus que muita gente em Brasília é arrogante. A arrogância é uma bênção de Deus quando ela recai sobre os seus inimigos. Porque eles só acordaram agora, depois que o deputado Cori Mills perguntou para o Marco Rubio sobre as sanções Moraes, e o Marco Rubio falou, não, elas estão realmente sobre a mesa, e uma grande chance de sancionar Moraes. Ou seja, você não sabe se esse pessoal da esquerda, se eles vivem a mentira dessa narrativa que eles criam, ou se realmente eles se acham os todos poderosos deuses do Olimpo intocáveis. Eu tenho minhas dúvidas para diagnosticar qual doença mental afeta essas pessoas. Porque o cara me comprou briga com Jason Miller, né, com o Elon Musk. Eu lembro quando ele baniu o X, uma outra pessoa, o Stephen Miller, que é um dos principais conselheiros do Trump hoje, criticou demais esse banimento feito pelo Alexandre de Moraes. Aí, depois o cara vai e manda uma ordem de prisão. É tudo que você falou, Paulo, não quero ser repetitivo, estava acompanhando o teu programa. Ele faz tudo o que faz, e de repente ele se vê surpreso porque querem me sancionar, e realmente é verdade que existe esse trabalho ocorrendo. É difícil de entender a cabeça de um esquerdista. No Rio de Janeiro, você também é carioca, apesar de ser deputado por São Paulo, a gente tem uma expressão que é o cara acreditou no próprio caô. A minha dúvida a respeito da esquerda é essa. Você acha que em todo esse momento, Eduardo, existia um real desprezo, né? A Mônica Bergamo ainda publicou uma reportagem, vou chamar assim, no final de semana, dizendo que o Itamaraty achava que era tudo obra das Big Tech, que na verdade que você era visto como apenas um surfista e não poderia... Deixa assim, tá muito bom. Mas aí no mesmo dia o Paulo Gonet abre uma ação criminal com você. Mas eles esqueceram de alinhar o discurso, né? Eu não sei o que eles acham, que você é só mais um surfista, que entregador de pendrive, ou que você é criminoso que está traindo a pátria. Eu não consegui concatenar essas duas coisas, porque eu tenho mania de querer fazer sentido. Então, isso daí mostra o desespero deles. E, de fato, muita gente, inclusive da esquerda, já percebeu que essa abertura de inquérito contra mim ela é um tiro no pé. Porque ela só reafirma aquilo que a gente tem dito, de que o Brasil realmente vive um regime de exceção. Fica mais fácil você comprovar isso. E de quebra, eles ainda botam uma pressão em cima do Trump e do Marco Rubio. Porque imagina só, Paulo, imagina que agora, vamos supor, não vai acontecer, mas vamos supor que o Marco Rubio fale o seguinte, essas sanções são inapropriadas e realmente o Bolsonaro quis dar um golpe de Estado a partir da Disneylândia, o Eduardo Bolsonaro tem que voltar para o Brasil para dar 12 anos de cadeia nele por tentativa de abolir violentamente o Estado Democrático de Direito. E tá tudo certo no ministro de um país da América do Sul não deixar que a Truth Social Rumble vá para o Brasil, e eu acho realmente que cidadãos americanos têm que realmente ter mandado de prisão preventiva com base em tweets que eles deram a partir do território norte-americano. Assim, eu estou começando a suspeitar que eles estão desejando talvez essas sanções, porque parece que eles não estão se esforçando tanto assim para não tê-las, né? Não sei se eles estão imaginando que possa ocorrer um efeito semelhante ao do Canadá, ou alguma coisa nesse sentido, achar que vai ocorrer um movimento de união em prol do Alexandre de Moraes, que vai liderar uma campanha pela soberania nacional. Eu queria até ouvir você, né? Se por acaso alguém da esquerda está pensando nessa estratégia, o que você acha que aconteceria? Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, essas não são sanções de apoio ao Bolsonaro. Eu acho que essa é uma oportunidade, inclusive, bacana de você falar sobre isso, Eduardo. Porque muitas vezes as pessoas, obviamente, enxergam em você uma pessoa que é preocupada com o que está acontecendo com seu pai. É claro que você tem uma preocupação com o que acontece com seu pai, e é claro que você não quer que seu pai seja preso. Mas, em momento algum, o que é feito aqui, e eu posso testemunhar isso, é feito com o intuito de influenciar o julgamento do Bolsonaro, propriamente dito. Aqui, toda vez que a gente fala de Jair Bolsonaro, ele é um dentre dezenas, na verdade, milhares, que a gente só consegue catalogar algumas dezenas para explicar, mas assim, milhares de violações de direitos humanos. Onde a gente senta aqui, não senta para falar de Jair Bolsonaro, a gente senta e fala, olha, tem o caso do presidente Bolsonaro, que é, assim, o maior líder político do Brasil. Mas além do Jair Bolsonaro, tem o caso da Débora, tem o caso do Clériston, tem o caso do Rodrigo Constantino, tem o caso da Flávia Magalhães. Do mendigo, tem o caso de pessoas comuns. Então,
eu acho que vale você explicar isso, Eduardo, que assim, o que é o trabalho, em que consiste o trabalho que a gente tem feito aqui. Exato, e se você parar para resgatar um pouquinho na memória, a própria audiência que teve na Comissão de Relações Exteriores, presidida pelo deputado Chris Smith, que você participou, junto com o Chris Pavlovski, do Rumble, o Schellenberg e mais um outro representante lá do PT, né? Aquilo daí... Esse representante do PT, que representou lá, que foi a testemunha deles na audiência, é um indicado do governo Lula para integrar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, aquele Fábio, não sei que lá das quantas, não sei se você sabe disso. Ele depois, como agradecimento pelos serviços prestados, foi indicado pelo governo Lula e está concorrendo para a posição da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, só para você saber. Então, toma lá da cá, levado para níveis internacionais. Mas tanto aquela audiência ali, quanto o grupo de parlamentares suprapartidário, que foi em algumas oportunidades aos Estados Unidos, e isso daí está sendo feito há mais de 2 anos, isso tudo não é levantar a bandeira de Bolsonaro. A gente queria, sim, levantar a questão da anistia, denunciar uma ditadura, dizer que no Brasil já não existe mais Estado democrático de direito, e isso tudo daí vai engrossando o caldo para que a gente chegue agora a uma medida extrema. Mas até a gente chegar nessa medida extrema, que é a sanção, quantas oportunidades o Brasil perdeu de limpar a bagunça na sua própria casa? Ora, o Rodrigo Pacheco teve diversos pedidos de impeachment na mesa dele. Eu lembro que quando começaram a pipocar os pedidos de impeachment, muita gente falava o seguinte, olha, se abrir o processo já vai ser suficiente. Não precisa nem chegar no final de um processo de impeachment, mas se abrir um processo, você já vai mandar um recado para a Suprema Corte e as coisas já podem se alinhar a partir dali. Só que o tirano, ele nunca volta atrás do poder dele, né? Quanto mais poder ele tem, mais ele quer. Você ia falar uma coisa? De fato, o Rodrigo Pacheco foram mais de 60 processos de impeachment que ele não deu andamento. Obviamente, é uma das pessoas aí no topo da lista dos responsáveis pelo que aconteceu no Brasil. Mas uma certeza que nós sempre tivemos era, em todas as contas que nós fizemos, foi Alexandre de Moraes sempre vai dobrar a aposta. É importante que as pessoas entendam isso. Ninguém, em momento algum, tem qualquer ideia ou aposta de que o Alexandre vai recuar, concorda? Concordo. E tanto que essa abertura de investigação criminal contra mim é mais uma dobrada de aposta. Né? E ridícula, porque 1 mês atrás, esse mesmo PGR que hoje abre investigação, dizendo que eu estou tendo uma conduta delituosa reiterada, né? E reiterada no meu dicionário quer dizer, né, frequentemente renovada, se é reiterada, eu estou praticando ela pelo menos há alguns bons meses. Então, calma aí, como é que 30 dias atrás ele disse que quando não confiscou meu passaporte, a minha conduta era legal nos Estados Unidos, e agora 30 dias depois se tornou uma conduta ilegal, reiteradamente cometida? É um fato novo que tem vindo à tona para justificar isso? Absolutamente nenhum. Então isso demonstra que o Alexandre de Moraes, mais uma vez, está dobrando a aposta. Quando ele vai para cima de Jair Bolsonaro, que acabou de ser intimado para prestar esclarecimento sobre me sustentar no exterior, ele está indo para cima dos familiares dos exilados. Todo regime acontece isso, gente. Quando o pessoal, né, sai de Cuba, sai da Venezuela, sai da Coreia do Norte e começa a denunciar o regime, o que acontece com os familiares deles? São torturados, são presos, né, sofrem processos. Essa é a mesma mentalidade dos médicos cubanos. Quando o Bolsonaro foi presidente e ele permitia que os médicos cubanos ficassem no Brasil, ele fez 3 condições. Uma, pagar 100% do salário no Brasil, para nenhum centavo ir para o regime ditatorial cubano. 2, provar que é médico, fazendo o exame em revalida. E o terceiro, poder trazer a família de Cuba para o Brasil. Porque essa é uma metodologia antiga. Quem estuda a ditadura já sabe que é assim que acontece. Então, o meu pai está lá no Brasil, o Carlos também tem outros inquéritos, o negócio está estapafúrdio de Diabim paralela. Então isso tudo daí é natural, tá? Isso tudo daí tá, não que seja justo, tá? Mas já está calculado, vamos dizer assim, no meio do jogo que a gente está jogando, e vai ser exigido, em determinada medida, um sacrifício. Assim como eu estou aqui, meu pai pode ser preso, pode acontecer coisas com ele, eu nunca mais ver ele na minha vida, pode acontecer. Mas é um risco que eu estou assumindo porque eu acho que vale a pena lutar por liberdade. Eu acho que vale a pena a gente estar aqui fora e a única luz no fim do túnel que eu consigo enxergar é através dessas ações que a administração Trump pode tomar. Você isso é uma discussão que houve na imprensa no Brasil nas últimas semanas, Eduardo. Você tem previsão de volta ao Brasil? Você está disposto a abrir mão do seu mandato de deputado para continuar essa briga aqui nos Estados Unidos? Sim, estou disposto a abrir mão do meu salário, estou disposto a abrir mão dos benefícios que tem, né, um deputado federal, estou disposto a abrir mão dos microfones da tribuna da Câmara, que dão muita notoriedade, né, disposto a abrir mão de várias oportunidades de visitar São Paulo, o interior de São Paulo e o Brasil, porque eu realmente acredito que vale a pena. Por mais que não seja uma condição financeira das mais confortáveis, mas aqui, Paulo, eu levo uma vida digna. Eu tenho uma vida de classe média, não estou reclamando disso, e eu acho até que isso seria muito pouco, esse sacrifício, perto do benefício que a gente tem de conseguir resgatar a nossa democracia. O que a gente está fazendo aqui não é algo pontual, é algo que pode colocar o Brasil num rumo diferente para os próximos anos. Né? Ter eleições livres em 2026 é algo que a gente também deseja, é algo que a gente também trabalha daqui. Então, estou disposto a abrir mão do meu cargo, sim, se for necessário, tá? E faz parte do sacrifício da nossa vida. Vamos embora. Eu acho que o meu eleitor também, ele entendeu muito bem o meu papel aqui, ele me apoia.
continuo ganhando muitos seguidores nas redes sociais, tá? Ao contrário do que alguns imaginavam, que ao anunciar o exílio eu iria perder apoio na minha base, porque seria difícil explicar para o meu eleitor o porquê e o que eu estava fazendo e por que eu estava ficando nos Estados Unidos, mas eu acho que tá bem ciente isso daí, tá bem maduro e não me incomoda. Bola para frente, vamos embora seguir nesse mesmo trabalho. Qual é a condição para você retornar ao Brasil? A condição é a gente ter uma normalidade mínima onde eu possa ser um deputado federal. Ser um deputado federal implica em você falar, né? Implica em você poder parlar, né? Que é a atividade do parlamentar. E para que isso ocorra, é só ser o Fernando Moraes. O Moraes, ele influenciou na permanência da prisão do Daniel Silveira, ele influenciou agora, né, mandando a Polícia Federal ir visitar o pai do presidente da Câmara, Hugo Mota, que é um prefeito lá no interior da Paraíba. Então ele a todo momento trabalha com ameaças. Não existe diferença entre um mafioso e o Alexandre de Moraes. O que o Alexandre de Moraes está fazendo ele é um mafioso com o poder da caneta. É simplesmente isso. E as pessoas ao redor dele, muitas das vezes não reagem porque ficam com medo, ficam com receio, né? Agora, pode ter certeza, no dia que essa mesa virar, o Alexandre de Moraes vai ficar sozinho. Ele vai ficar igual um leproso. Porque quem toma as sanções OFAC, né, através da Lei Magnitsky, não é Magnitsky, como disse a nossa, né, especialista da Globo News, quem toma essa sanção, as pessoas que se relacionam com ela tomam as sanções secundárias. Então você não vai ter ninguém querendo fazer contrato com ele, querendo jantar com ele não pode abrir uma conta de e-mail do Yahoo, ele não pode abrir uma conta no Uber, absolutamente nada. Então ninguém vai querer se relacionar com ele, principalmente aqueles que estão do lado dele devido a essas circunstâncias do poder. Você imagina que essas sanções devam acontecer contra o Alexandre ou contra mais pessoas? Eu acho que vão contra mais pessoas também, não por ser um desejo meu ou seu, Paulo, que tem contribuído muito, né? Eu costumo dizer, inclusive, que eu abro a porta, eu sou o coração, mas você é o cérebro, mas também por conta da história norte-americana. Se você for olhar as ordens executivas do Trump, né, no próprio caso mais recente notório, que foi o caso do Karim Khan, né, procurador do Tribunal Penal Internacional, foi ele e mais uma meia dúzia de investigadores que tomaram as sanções, não foi somente ele. Então, praticamente natural que outros venham ao reboque. E aí você vê, né, quem são os jagunços, os cachorrinhos, os serviçais desse sistema. Eu posso começar dizendo o nome, Fábio Shor, o delegado que cumpre tudo que o Alexandre de Moraes manda caninamente. Inclusive ele está processando, ele fez uma investigação contra mim, o Van Hatten e o Cabo Gilberto, né, deputados federais, a partir de falas nossas dentro da Câmara dos Deputados. Olha a petulância que chega o regime. Processaram um deputado federal, um delegado federal querendo processar um deputado federal, por conta de discursos feitos dentro da Câmara, que são protegidos, ou deveriam ser protegidos pela imunidade parlamentar. Eu estou respondendo a um processo administrativo dentro da Polícia Federal. Eu estou licenciado no cargo de policial federal desde 2015. E o cara me processa dentro da Polícia Federal, administrativamente, para responder na corregedoria da PF. Mas eu não estou em exercício, eu sou um deputado federal. Não tem pé nem cabeça. Isso daí mostra a arrogância que eles têm, tentando nos intimidar. Só que já foi, tá tarde, não tem mais como intimidar, não tem ponto de volta, né? Nem para mim, acho que nem para você, e acho que mesmo dentro da administração Trump, não tem como as autoridades americanas, a partir do que aconteceu ontem, darem marcha ré e desistirem de sancionar o Alexandre de Moraes e algumas outras pessoas do regime brasileiro. Uma das coisas que a administração Trump tem e que eu acho muito interessante, eu gostaria muito de ouvir essas conversas que estão acontecendo, supostamente, né, eu até estou querendo saber notícias delas, entre a diplomacia do Brasil e o pessoal do Departamento de Estado americano. Eu tenho muita curiosidade. Teve um episódio... Eles intimaram diplomatas brasileiros que estão aqui na Embaixada do Brasil nos Estados Unidos para ouvir sobre a minha atuação. Eu já adianto, não vão conseguir responder nada. Porque eu faço questão de não ter, né, diplomatas indicados pelo Lula para me acompanhar nas minhas atividades aqui nos Estados Unidos. Inclusive, eu recomendava aos outros deputados, quando faziam viagens internacionais, para não fazer isso. Olha, não aceitem ajuda, né, de diplomatas, a não ser que você conheça muito bem quem é a pessoa, o indivíduo, que tem excelentes pessoas lá dentro, tá? Mas, com certeza, provavelmente, para ciceronear um parlamentar de direita no exterior, eles vão querer botar gente para ganhar informação. E é muito comum no trato das embaixadas brasileiras você ter a troca de telegramas. Aí o cara vai lá, o embaixador bate um telegrama, fala o que você fez em determinado país, vaza isso para um coleguinha do PT, aí o deputado do PT entra com a lei de acesso à informação para ter acesso àquele telegrama, pronto. Desmascaramos aqui um grande esquema, o que foi fazer Eduardo Bolsonaro em tal país. Então, já adianto, não tem como ser acrescentado nada por parte da diplomacia brasileira aqui no exterior, até porque é uma diplomacia nula. Nunca vi eles em lugar nenhum aqui nas nossas andanças pelos Estados Unidos. As únicas duas pessoas que sabem o que aconteceu dentro das reuniões onde nós estávamos eram você, eu e as pessoas, obviamente, do governo americano. São as únicas pessoas que podem responder o que aconteceu. Mas